Pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes. Rogai por nós que recorremos a vós. José, nosso Pai protetor. Rogai por Do nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, número 871. Continuando, a gente está falando da Santa Igreja Católica. Primeiro, distinguindo as suas características de uma Santa Católica e Apostólica, né? Mas, às vezes, a gente vê a Igreja como algo voando, né? E a Igreja não é algo voando. Ela é uma realidade espiritual, mas ela é externada, ela tem a sua parte física, vamos colocar assim, institucional, a partir da hierarquia, a partir dos leigos que aí formam os fiéis, o povo de Deus, né? Então no 871, fiéis são os que, incorporados a Cristo pelo batismo, foram constituídos em povo de Deus. Então não vamos confundir. Fiéis são todos, povo de Deus são todos. Fiéis são os leigos, fiéis são o clero, bispos e padres, diáconos, que fazem parte da hierarquia. Todos são fiéis. Tá? 873, as próprias diferenças que o Senhor quis estabelecer entre os membros de seu corpo servem para a unidade da missão. No final, finalmente, em ambas as categorias, categoria hierárquica e leigos, há fiéis que pela profissão dos conselhos evangélicos se consagram. Então é uma categoria especial de leigos, vamos colocar assim, que são as irmãs religiosas, mas não fazem parte da hierarquia. 874. Por que, então, um ministério eclesial? Pois os ministros são os revestidos do sagrado poder, servem a seus irmãos para que todos formem o povo de Deus, cheguem à salvação. No meio de 875, o enviado do Senhor fala e age, não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo. Então, toda a hierarquia, a começar do Papa, os bispos, os padres, os diáconos, são servidores dos leigos. São servidores de todos os fiéis, porque um padre serve a outro, né? Então, a concepção de serviço tem que estar dentro de nós em todo e em qualquer instante, porque somos cristãos, tá? Então, não vim para ser servido, mas vim para servir. A frase de Jesus em Mateus 20 deve sempre ressoar nos nossos ouvidos, certo? E aí a gente tem que trabalhar isso dentro da gente mesmo, porque às vezes a gente tem aquela ânsia de pegar poder, aquela coisa toda, só estraga a vida da gente. No final de 875, a tradição da igreja chama de sacramento esse ministério, pelo qual enviados de Cristo fazem e dão, por dom de Deus, o que não pode fazer e dar por si mesmo. E qual a diferença falar que é sacramento? Você vai numa igreja protestante, eles vão falar que é instituído. Como a gente fala de ministro. Ministro não é sacramento. Quando você vai ser ministro da Eucaristia, da distribuição da Eucaristia, não é sacramento. É instituído. Qual que é a diferença? O sacramento é algo que muda e transforma a pessoa por dentro. Tá? A graça age
a partir de Jesus e transforma o ser daquela pessoa, tá? Então ele é incorporado a Cristo aí como ministro, como servo em Cristo. Servo de e servo em de Cristo, tá? Então é algo que vai por dentro. Enquanto a instituição é uma graça dada, mas não transforma a pessoa, tá? 876. Intrinsecamente ligado à natureza sacramental do ministério eclesial está o seu caráter de serviço, tá? Aquilo que nós acabamos de dizer. Perdeu essa característica de serviço, perdeu a noção do que é ministério. Outra característica desse ministério é que ele tem um caráter colegial. No final aí, por isso, todo bispo exerce seu ministério dentro do colégio episcopal, em comunhão com o bispo de Roma, sucessor de Pedro e chefe do colégio. Os presbíteros exercem seu ministério dentro do presbitério da diocese, sob a direção do bispo. Então, o que é colégio? Colégio é viver, coligere, que é juntar, né? Então é viver, a vocação ela é vivida em comunhão. Em comunhão. Então nós estamos na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, é uma forma de exercer essa comunhão. Mas a comunhão em primeiro lugar é com o bispo de Roma, que é o Papa. Tá? E cada presbítero tem que estar unido ao bispo da sua diocese, sendo religioso ou não. Sendo religioso ou não. Tá? Então todo mundo tem que estar em comunhão, porque é assim que a igreja trabalha. Tá? O religioso ele está em comunhão tanto com o bispo da diocese que ele está, mesmo que em missão temporária, com de onde a missão é, no caso da gente aqui, ligados ao bispo Santo Amaro, mesmo que eu esteja em lugar. Então são comunhões diferentes. A comunhão com o bispo daqui é em vista da constituição do poder que ele tem. Lá é pastoral. Tá? Uma coisa que vocês têm que aprender em igreja é o seguinte: em pastoral quem manda é o bispo. Ponto. Tá? Pastoral quem manda é o bispo. Então dá problema numa diocese, a primeira reclamação que vai para o bispo. Tá? Por quê? E aí o bispo, se o problema é um padre de congregação, ele vai ver com o superior daquele padre. Mas é em vista do bispo, que é porque é ele que coordena a ação pastoral da igreja. Tá? Quando um padre salvista vai fazer uma missão fora, o bispo daquela cidade tem que autorizar a ida dele lá? Ou não? Então, normalmente, às vezes o padre do lugar está autorizado pelo bispo a chamar. Então, aí não precisa pedir para o bispo. Tá? Se é uma casa, obviamente, né? Mas se é algo temporário, só ao padre, ele tendo autorização para isso, já dá. Entendeu? Então, por exemplo, um padre salvista, a missão de carnaval, ou qualquer missão tem que pedir ao bispo ou ao padre. Sim. Sim. Tá? Fora isso, impossível. A vocação ela tem esse caráter colegial, mas ela tem um caráter pessoal. Cada um é chamado pessoalmente. Tu segue-me. Um testemunho pessoal assumido pessoalmente a responsabilidade diante daquele que dá a missão, agindo em sua pessoa e em favor das pessoas. Tá? Então, a vocação é esse mistério. Ao mesmo tempo, ela é eclesial, ao mesmo tempo é chamada a exercer na comunhão, mas ao mesmo tempo, cada um é chamado por si. Então, cada um tem que zelar pela própria vocação e tem que trabalhar isso dentro de si, mas ao mesmo tempo vive dentro de um presbitério, vive dentro de uma realidade eclesial. É isso que dá trabalho. É isso que dá trabalho. Tá? Mas tem que ter essas duas realidades, tá? Para que a gente possa administrar a si mesmo. Tá? O ministério sacramental na igreja é um serviço exercido em nome de Cristo, que tem um caráter pessoal e forma colegial. Então é marcado, cada um é chamado por si,
É Deus quem chama cada um. O caráter da ordenação é impresso em cada um. Cada um tem esse caráter em si, essa marca da graça em si, mas é exercido de forma colegial, é exercido de forma em conjunto, tá? Essas duas faces da moeda. Colégio Episcopal e seu chefe, o Papa, 880, instituiu a maneira de colégio, um grupo estável, aos que prepôs Pedro, escolhido dentre eles. No 882, o Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Então, o Papa, ele é esse princípio de unidade. Nós, na Igreja, temos o poder legislativo, executivo e judiciário na mão de uma pessoa só, que é o Papa. Tá? Ele não tem nada acima dele. Se os bispos do mundo se reunirem todos juntos e tomarem uma decisão, se essa decisão não for confirmada pelo Sumo Pontífice, ela não tem valor algum. Ela não tem valor algum. Porque o Papa concentra em si todo o poder. É daí que também a gente vê que é Deus mesmo que conduz a Igreja. Tá? Nós estamos na mão de um ser humano. Isso não é agora, é sempre. Mesmo os papas mais devassos da história, eles nunca tocaram na doutrina. Nem para se favorecer. Tá? Mas, vamos supor, aconteceu alguma coisa com um homem, um ser humano. Aconteceu alguma coisa. Tem alguém que pode fazer alguma coisa? Não. Por isso que o Papa Bento renunciou. Ele fala assim, eu estou indo para a morte, eu não vou prejudicar a Igreja com isso, ele renuncia. Tá? Não é brincadeira. Às vezes as pessoas falam só por devocionismo barato. Não é brincadeira. A Igreja é conduzida pelo Espírito Santo. É o Espírito que conduz a Igreja. Tá? Tem tudo para dar errado, mas dá certo. Nunca falem aquela besteira de que um dia o anticristo vai sentar no trono de Pedro. Isto, gente, é heresia. Isso é blasfêmia. Tá? Porque é blasfêmia contra Mateus 16. As portas do inferno nunca vão prevalecer. Nunca vão prevalecer. Tá? E ponto final. Certo? 883, o colégio ou corpo episcopal não tem autoridade se nele não se considera incluído como chefe ou romano pontífice, aquilo que eu acabei de dizer. 884, o colégio dos bispos exerce o poder sobre a igreja inteira de forma solene no conselho ecumênico. Não pode haver conselho ecumênico que tal não seja aprovado, ao menos reconhecido pelo sucessor de Pedro. 886, os bispos exercem sua autoridade pastoral sobre a porção do povo de Deus que lhes foi confiada. Essa porção é normalmente a diocese, né? 887, as igrejas particulares vizinhas de cultura homogênea formam províncias eclesiásticas ou conjunto mais amplos, denominados patriarcados ou regiões. Arquidiocese de São Paulo. É isso aí. A arquidiocese que forma junto com as dioceses, o arcebispo ele não tem autoridade em cima das outras dioceses. Mas a união é pastoral. A união é para que haja uma harmonia pastoral entre as dioceses de uma determinada região. Tá? Ele conduz assim, a nível do colegiado, o arcebispo conduz o colegiado. Não tem colégio nenhum, hein? É só uma unidade pastoral. Cada diocese está subordinada ao Papa. Mas, por exemplo, o que serve então a reunião do regional? Pastoral. É isso que eu estou falando. Nível de pastoral. Você vai falar colégio, vai parecer que
colégios vai tomar decisões que vai incluir. Aí é difícil. Tá? 888. Nos ensinar os bispos, junto com os presbíteros, seus cooperadores, têm como primeira tarefa anunciar o Evangelho de Deus a todos os homens. Por isso que a gente insiste em formação em igreja, né? Porque a primeira missão do bispo é ensinar. A primeira missão do presbítero é ensinar. Tá? Então, o padre, o bispo que perde isso, ele perdeu a sua própria vocação. Quando a gente fala ensinar, não precisa ser doutor em teologia. Ensinar vai dar homilia, vai dar formação, vai dar nas orientações espirituais, as orientações dentro do confessionário, tudo se torna ensinar. Então, o pastor, ele é chamado, em primeiro lugar, a alimentar suas ovelhas através do ensino. E fazer com que elas cresçam através disso. Tá? É a própria frase de Jesus. Eu vim para evangelizar e anunciar o evangelho. Foi para isso que eu vim. E aqui os presbíteros, bispos, etc., seguem da mesma maneira. Tá? 890. A missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com o seu povo. Deve proteger dos desvios, dos afrouxamentos e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. O ofício pastoral do magistério está assim ordenado ao cuidado do povo de Deus. 891. No caso do Sumo Pontífice, goza dessa infalibilidade o Romano Pontífice, chefe do Colégio dos Bispos, encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama por um ato definitivo um ponto da doutrina que concerne à fé ou aos costumes. No final, é preciso aderir com obediência de fé a tais definições. Essa infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. É ao poder de ligar e desligar que Jesus dá a Pedro, e quando ele proclama um dogma, ele verdadeiramente está proclamando uma verdade de fé. Tá? Uma verdade de fé. E aí essa verdade de fé, ela tem que ter o mesmo crédito que a Sagrada Escritura. Tá? Ela tem essa extensão de revelação divina. Tá? Que é o caso, por exemplo, dos dogmas marianos, por exemplo, Imaculada Conceição, Assunção de Nossa Senhora, etc. 892. A assistência divina é também dada aos sucessores dos apóstolos, ao ensinar em comunhão com o sucessor de Pedro, e de modo particular com o bispo de Roma, pastor de toda a igreja, a ter-se aí com o religioso obséquio do Espírito, né, que é essa obediência. Então é o mundo de ensinar, aí 893, o mundo de santificar. O bispo também a responsabilidade de ministrar a graça do sacerdócio supremo, em particular da Eucaristia, que é celebrar a missa, celebrar os demais sacramentos. E também o mundo de reger. Os bispos dirigem as igrejas particulares como vigários e delegados de Cristo, 895. Esse poder que exercem pessoalmente em nome de Cristo é um poder próprio, ordinário e imediato. Em seu exercício, porém, está submetido à regulamentação última da autoridade suprema da Igreja. Esse poder próprio, que está na pessoa do bispo, ele é ordinário e imediato, quer dizer, não tem nada que obstacula, que impeça ele de agir, tá? E a única instância aí é realmente o Romano Pontífice. Quando deu o problema lá na diocese, o que acontece? Quem faz o arcebispo, ali no caso, entrar, não é o arcebispo, é o Papa. Tá? Então, aonde acontece problema, é o Papa que intervém. E aí ele faz com que a coisa aconteça. Tá? É a última instância. A pessoa do nuncio, tá? ele pode
intervir de alguma forma? Só sob o mando dele. Quem dá alguma coisa é o Papa, não. Ou não se informa, ele é ponte, mas quem faz, em última instância, é o Papa. A questão é o vigário episcopal, que ele assume caso o bispo não possa, naquele momento. Mas tem tanto limite na autoridade dele que dá até desgosto. Então, tá? Muito bem. 6 leigos. Sob o nome de leigos, entende-se aqui todos os cristãos, exceto os membros das Sagradas Ordens, do Estado religioso reconhecido pela Igreja, né? 898, a vocação. É específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais, ordenando-as segundo Deus. Então, o leigo, ele existe em função da ordem temporal, em função da ordem direta no mundo. É ali que ele exerce, tá? 900. O apostolado, em virtude do batismo e da confirmação, eles têm obrigação e gozam do direito de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. 901. Assim, todas as suas obras, prece, iniciativas apostólicas, vida conjugal e familiar, trabalho cotidiano, descanso do corpo e da alma, se praticado no espírito, e mesmo as provações da vida, pacientemente suportadas, se tornam hostes espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Para nós isso parece comum, ainda mais sob a ótica da renovação. Mas isso daqui foi uma verdadeira revolução. Falar que o leigo pode ser santo no mundo. Tá? Então, isso é algo que o Concílio Vaticano II realmente nos trouxe e que a gente deve realmente falar. O leigo, quando unido à graça de Deus, ele pode realmente santificar o mundo e se santificar nele. Tá? Padre, então antes do Concílio Vaticano II era aquela coisa de que só podia ser santo religioso, é isso? Então, o leigo era santo, mas ele estava sempre em perigo. Agora, por isso que as ordens terceiras eram enormes. Por quê? Porque entrava numa ordem terceira para viver no mundo ligado a um estado de perfeição. Certo? Hoje a concepção de ordem terceira é o quê? O leigo participa da obra mesmo, de missionário, seja lá o que for. Antes não, antes era muito mais do que isso, né? Ou muito menos em outra ótica, quer dizer, era realmente fugir. O leigo é salvo por condescendência de Deus, isso que falava, né? É salvo, está sempre em perigo e é salvo por isso. É muito recente isso, né? Se for ver essa questão dos leigos. Sim, sim, tá? Porque que é a linguagem? É o clericalismo, né? É aquela visão de que clero salva, né? É salva, né? 903, se tiverem qualidades exigidas, os leigos podem ser admitidos de maneira estável aos ministérios de leitor e acólito, né? 904, participação no mundo profético de Cristo. Ensinar alguém para levar a fé é a tarefa de cada pregador, até de cada crente. Quem fala isso está embaixo, é São Tomás de Aquino. Então, o ensinar alguém, São Tomás de Aquino já falava que estava anexado ao próprio batismo. O que se foi acontecendo na história é o quê? Foi se perdendo isso aí. Foi se perdendo isso aí. Mas o leigo, pelo batismo, ele tem o munus profético de verdadeiramente ensinar. Tá? Isto é um anúncio de Cristo feito pelo testemunho da vida e pela palavra. 907. De acordo com a ciência, a competência e o prestígio de que gozam, têm o direito, às vezes até o dever, de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja, ressalvando a integridade da fé e dos costumes e a reverência para com os pastores,
e levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas, deem a conhecer essa opinião também aos outros fiéis. Quando se institui o ano do laicato, é exatamente isso aqui. O leigo, ele tem direito, conforme o Código de Direito Canônico, por exemplo, de se associar. O leigo tem direito da assistência sacramental. O leigo tem direito de colocar a própria opinião. O leigo tem esse direito de se expressar. Tá? E até o dever de se expressar. Tá? 908. Aquele que submete seu próprio corpo e governa sua alma, sem deixar submergir pelas paixões, é seu próprio Senhor. Então, em primeiro lugar, para a gente querer mandar em alguém, e aqui não está falando de padre, aqui está falando de leigo, a gente tem que mandar na gente mesmo. Se a gente não se governa, a gente não vai governar ninguém. Tá? Se a gente não se administra, a gente vai ser pai, vai ser mãe, vai ser esposo. Vai ser esposa de quem? Só se for de si mesmo. Então, esse autoconhecimento é fundamental. Tá? Para que a gente possa verdadeiramente administrar a si mesmo. Senão a gente vira escravo de si mesmo. Tá? Escravo de si mesmo. 910, os leigos também podem sentir-se chamados a ouvir a ser chamados para colaborar com os próprios pastores. Então, o Papa, por exemplo, tem a Academia Pontifícia de Ciência, a Academia Pontifícia de Ciências Sociais, os bispos têm os seus conselhos, e eles podem chamar leigos e leigas para auxiliar e para dar conselho. Às vezes o fulaninho é ordenado padre, às vezes se arroga tanto, mas às vezes tem lei que é muito mais competente do que muito padre que está por aí. Tá? Então precisa ser formado para isso. De modo que eu possa dar o meu contributo à igreja. Tá? Vida consagrada. Então, vimos a hierarquia, os leigos, e a vida consagrada agora. O estado de vida constituído pela profissão dos conselhos evangélicos, embora não pertença à estrutura hierárquica da igreja, está contudo firmemente relacionado com sua vida de santidade. Então, a vida consagrada é se unir a Deus para participar desse processo de santidade. Tá? Levar ao batismo à perfeição, como a gente já falou muitas vezes. Assume livremente o chamado à vida consagrada, a obrigação de praticar a castidade no celibato do reino, a pobreza e a obediência. É a profissão desses conselhos em um estado de vida estável, reconhecido pela igreja, que caracteriza a vida consagrada a Deus. Tá? Essa profissão dos conselhos evangélicos é um instrumento para viver o batismo na radicalidade e aí verdadeiramente se entregar a Deus. Tá? Mas a gente não pode esquecer, aquilo que a gente já viu com aquele autor, que o primado aí é de Deus. Né? Os votos são esse instrumento escolhido. 917, uma árvore de muitos ramos. Disso resultou uma árvore frondosa e admiravelmente variegada na seara do Senhor. E floresceram diversas modalidades de vida solitária comum, assim como várias famílias nas quais vão aumentando tanto o proveito próprio dos membros como do corpo de Cristo. Então o que a gente vai ver aqui? Vida consagrada. Tá? Há vários tipos de vida consagrada. Primeiro aí, 920, o eremita. Por uma separação mais rígida do mundo, pelo silêncio da solidão, pela assídua oração e penitência, consagra uma vida ao louvor de Deus, à salvação do mundo. Quem é o eremita? O eremita é aquela pessoa que solitariamente
opta por fazer os 3 votos, mas vive sozinho. Tá? Há pessoas que fazem esse tipo de opção, como as virgens consagradas. Aqui é homens, as virgens consagradas mulheres. Emitindo 923. O santo propósito de seguir a Cristo mais de perto são consagrados a Deus pelo bispo diocesano segundo o rito litúrgico. A Virgem, sinal transcendendo o amor de Cristo, da Igreja a Cristo, imagem escatológica dessa esposa e na vida futura. Então, a mesma coisa. Ela vive sozinha, consagrada, pobreza, obediência e castidade, por um rito aí administrado pelo bispo, e ela consagra-se a Deus, mas vive sozinha. Tá? Nesse caso, ela vive em eremitério ou ela pode viver numa cidade normal? Não, então, hoje tem experiência de pessoas morando em apartamentos vivendo assim. Na minha cidade aconteceu isso. Mas a moça que se consagrou, o bispo foi lá, consagrou tudo, ela usa um véu branco, ela mora com a mãe dela. Não tem problema. Então não precisa ser eremita, né? A Virgem consagrada, ela pode viver, uma que é a mulher, né? Então tem, óbvio, né? Mas não tem problema nenhum. Contanto que ela viva com os 3 conselhos evangélicos. Pois das novas comunidades, muitas têm as celibatárias da comunidade de aliança, da comunidade, são consideradas essas mesmas? A gente vai conversar isso no fim. Deixa por fim aqui. A hora que a gente vê tudo, aí a gente vai ver. Vida religiosa. A vida religiosa se distingue das outras modalidades da vida consagrada pelo aspecto cultual, pela profissão pública dos conselhos evangélicos, pela vida fraterna levada em comum, pelo testemunho da união de Cristo com a Igreja. Então, vive do mesmo modo que o eremita e a virgem, vive pobreza, obediência e castidade. Mas qual a diferença da vida religiosa para com relação às outras 2 modalidades? Vive em comunidade. Vida fraterna em comunidade. Então, a característica, que é o caso nosso, de vida religiosa vive os 3 votos, não sozinho, mas em comunidade. Sob uma regra. Deu para entender? Tá? Institutos seculares. É um instituto de vida consagrada no qual os fiéis, vivendo no mundo, tendem a perfeição na caridade e procuram cooperar para a salvação do mundo, principalmente a partir de dentro. Aqui, eles têm o instituto secular, a mesma coisa. Vida consagrada é sempre pobreza, obediência e castidade. Eles vivem em comum no mundo. É vida fraterna, mas não vida em comunidade. O que é isso? Você vive na sua casa e se reúne uma vez por semana só para se encontrar. Mas vive no mundo consagrado a tarefas temporais. Certo? Isso tem instituto de secular masculino e instituto secular feminino. Deu para entender a diferença, gente? Então eles vivem pobreza, obediência e castidade nas próprias casas, mas tem essa comunhão fraterna. Não vivendo junto, mas uma comunhão fraterna. Marca uma vez por semana, de tempos em tempos, se encontram e voltam para as suas atividades. Uma ordem terceira. Não. Um grupo de oração. Não. Então. Não, de jeito nenhum. Eles são consagrados. É freira mesmo. Tem algum conhecido aqui nosso? Não. Não, né? Aqui no Diocese tem, mas eu nem lembro o nome. Tá? Mas tem. Tá? Mas a pessoa não pode casar, não. Não. Gente, eles são tão consagrados como nós somos. Só que não vive como nós em comunidade. Vive no mundo. E a formação? Oi? Como que é a formação? Então, nesses encontros esporádicos. Como também a Opus Dei tem os numerários. Alguns numerários vivem na casa e outros não vivem na casa. Não. Opus Dei é outra coisa. Quem vive na casa é como se fosse religioso. Mas o Opus Dei é uma prelazia pessoal, funciona como uma diocese. É outra coisa.
Tá? Então, essas pessoas, elas vivem, não trabalham, não estudam, nada. Não, elas podem trabalhar. Ah, tá. Podem trabalhar. Tem que usar véu? Não é obrigado. Muito pelo contrário. O certo é não usar. Tá? Para que realmente se misture no mundo. Mas aí não é o caso das comunidades, no caso de aliança. Não. Isso daí não vamos esquecer. Afinal, a gente vai conversar sobre isso. Aí no Aqui. caso dos homens, Oi? no caso dos homens também usa roupa civil. né? Civil, normal. Tá? E é homem. Eu não conheço masculino. Pra ser sincero, eu não lembro de nenhum masculino. Feminino eu sei que tem bastante. Mas eu tudo masculino não conheço. Tá? Mas deu para entender? Tem os irmãos La Salle. Não, La Salista eles são ordem religiosa, eles vivem junto. Aqui não vive junto. Mas, padre, mesmo não vivendo junto, eles têm o mesmo carisma, a mesma Mesmo espiritualidade. carisma, formação, tudo direitinho. Tem noviciado, tudo direitinho. Tá? Mas vive no mundo. Tá? Viveria que nem sua tia. Sua tia seria um exemplo disso. Tá? Muito bem, Sociedade de Vida Apostólica. Acrescenta a Sociedade de Vida Apostólica, cujos membros, sem os votos religiosos, por isso a Sociedade de Vida Apostólica não é vida religiosa, busca a finalidade apostólica própria de sua sociedade, levando vida fraterna em comum, segundo o próprio modo de vida, tende à perfeição da caridade pela observância das constituições. Quem que é a Sociedade de Vida Apostólica? Os Padres da Missão, que foram os primeiros fundados por São Vicente de Paulo, o PIME do Dom José, Sociedade de Vida Apostólica. Então, o que é a Sociedade de Vida Apostólica? Eles vivem em comum, fazem promessa e não voto, quer dizer, é algo mais, vamos dizer, mais light, quer dizer, mais para facilitar, porque São Vicente de Paulo que inventou isso aqui, para que os padres dele tivessem uma mobilidade maior. E se preciso ficar fora, não tem empecilho para ficar fora. Entenderam? Então é essa mobilidade que a Sociedade de Vida Apostólica dá. Os arautos eu acho que foram, eles são Sociedade de Vida Apostólica. Eu não acho que são, eu não tenho certeza. Tá? Não tenho certeza. Ou é a vida religiosa, eu não sei. Mas não tem votos. Mas eu acho que eles têm votos, sim. Não sei se eles têm. Porque a Sociedade de Vida Apostólica, a marca dela é não ter voto público. Tá? Mas tem, claro, a vida consagrada, mas sem os votos. Sim, sem os votos. Por isso que o Padre Mário, por exemplo, ele pode viver aqui conosco. Tá? Padres do PIM, por exemplo, vive sozinho, depois vive em comunidade nova, aquela coisa toda. Então eles têm uma mobilidade muito grande para propiciar a missão mesmo. Entendeu? Não necessariamente eles precisam ficar junto com a comunidade deles. Mas isso tudo sob a ordem superior. Mas o ideal é que viva junto. O nome como começou, não foi Sociedade de Vida Apostólica, né? O nome começou foi Padres que Vivem Juntos Sem Votos. Tá? Foi assim que começou. Olha. Bonito agora. Tá? Pelo estado da consagração a Deus, a Igreja manifesta a Cristo e mostra o Espírito age de maneira admirável. Porque o que não falta é verdadeiramente... O que não falta é verdadeiramente essa variegada formas de vida consagrada que tem, né? São milhares, né? São milhares, tá? Há na igreja numerosíssimo instituto de vida consagrada que possuem dons diversos segundo a graça que lhes foi dada.
pois seguem mais de perto a Cristo, que ora, que anuncia o reino, que faz bem aos homens. Tá? E a igreja, como vai dizer, eu estou tentando achar que não consigo, ela pode discernir outras formas de vida consagrada, tá? E é aí que surge essa realidade nova que tá as comunidades que estão surgindo, tá? O que acontece? Qual a forma jurídica que é dada hoje para essas comunidades? A forma jurídica é associação de fiéis. A associação de fiéis não está nos cânones de vida consagrada. A associação de fiéis está nos cânones de associação de fiéis, que é lá quando fala de leigo. Tá? Como que vai ser o futuro disso? Uma vez o padre Andrés, que é um dos especialistas no mundo sobre isso, ele falou assim que tem que mudar mais ou menos 80 cânones para enquadrar essas novas estruturas que estão surgindo. No futuro vai surgir isso. Há uma estrutura para isso. O caso clássico é o Opus Dei. O Opus Dei é uma diocese que não tem território. Certo? Então, como que funciona o Opus Dei? Ele tem o prelado, que é um padre que manda em todos os padres do Opus Dei. Só que o Opus Dei existe para santificar leigo no mundo. Então, o leigo entra no Opus Dei, ele vai crescendo, doutrinária, espiritualmente, aquela coisa toda, assistido pelos padres da obra. Certo? Então, ele se vincula ao Opus Dei como se fosse uma diocese. O núcleo como se fosse uma paróquia. E aí ele tem toda a assistência espiritual para poder crescer como leigo. E tem os numerários, consagrados, aquela coisa toda. Como é que começou o Opus Dei? Os padres se uniram em sociedade de vida apostólica e fez uma associação de leigos vinculada a essa associação. Quando veio o Código de Direito Canônico, depois aí se deu essa forma jurídica chamada prelazia pessoal. Uma diocese vinculada à pessoa do prelado, mas não tem território. Hoje está estável. O prelado vai ao Papa. Sim, é uma diocese. E quem ordena? Não, aí é os bispos. Mas o prelado ele manda, ele pode mandar, ele tem poder para isso. O nosso caso, o padre Afonso não nos ordena. É a mesma coisa. Não? Eles têm o prelado deles, mas eles precisam também da autorização dos bispos, né? Da diocese. Sim. Como tudo, né? Como nós. Como nós. Tá? Então, é essa a estrutura. Como que vai funcionar com as novas comunidades? Não sei. Não sei. Os novos institutos, igual o nosso, que são vistos como novas comunidades? Não, nós não somos nova comunidade. Nós somos vida religiosa. Aí o nome é instituto. Não, vida religiosa, o nome instituto tem todo o processo canônico já estatuído, não tem que falar. Nós não temos esse tipo de problema. Tá? Então nós somos novos, tudo, mas o Padre Gilberto, quando quis, nos formou como vida religiosa. Nós não somos vida de nova comunidade. Por que é nova comunidade? Porque é uma nova forma de viver, sadia convivência, etc. Tá? Em que leigos, homens e mulheres vivem junto, famílias se agregam a essas comunidades, aí sobre a direção de um conselho geral que rege tudo isso. Então é uma associação de fiéis. Os padres não podem, não tem padre encardinado na Canção Nova. Eles são todos encardinados em diocese. Porque a Canção Nova, como associação de fiéis, não tem o poder de incardinar. Sabe o que é incardinar, né? Incardinar é onde que o padre está preso, vamos colocar assim. Aonde ele está atrelado, seja lá que nome for.
São da diocese cedidos à comunidade, como fosse assim. Oi? Eles são São da comunidade diocese. cedidos à diocese. São ordenados à diocese, incardinados lá e liberados para serviço da Canção Nova. E assim a Shalom, tá? E assim as outras comunidades também. Mas aí eles não fazem voto de pobreza. Não, aí tem as coisas próprias da comunidade, cada comunidade tem a sua. Só bispo Ah? não é encardinado em algum lugar? Na diocese, Daqui de Santa Maria. sim. Tá? Mas é incardinado na diocese, mas porque somos um instituto religioso ligado à diocese. Porque somos de direito diocesano. No direito pontifício. Aí é incardinado no próprio instituto. Tá? Então, Mas isso é tudo previsto pelo Código de Direito Canônico, viu, gente? Para efeitos jurídicos, os padres da Canção Nova do Shalom são padres diocesanos. Diocesano. Se Tá. quiser mudar alguma coisa, Pode tirar do Canção Nova. Esse é o problema. Tá? Nós assumimos dioceses, paróquias, mas não somos diocesanos. Não. Não, nós não somos Canção Nova nem Shalom, é essa a diferença. Não, Nós já somos sei. congregação religiosa. Nós somos instituto religioso. É, que hoje fala instituto, mas é só para saber, né? É. É a mesma lógica de congregação. É a mesma coisa. Então, Hoje não existe mais Não, é. congregação. Hoje existem institutos. É o nome que o Código de Direito Canônico dá. Mas assim, teve um motivo real pelo menos não? Tipo, Não sei. Para ser sincero, eu não sei. Eu acho que resolveram mudar. Porque como antigamente era ordem, tá? Depois passou, século XIX passou para congregação e agora passou para instituto. Quem sabe no futuro muda de novo. Né? Ah. Nesse sentido, apesar da nomenclatura não ser essa, mas a gente pode afirmar para leigo assim, que nós somos a única congregação carismática. Eu não sei se a Providência Santíssima é. E já não sei como que está o processo de aprovação dela. Não sei. Que eu saiba, eles começaram Porque a como Providência comunidade. Santíssima Né? é anterior a nós. Mas eles são Eles comunidade. são, então, não sei. É que eu saiba. O Assim. dos negócios do Frei Gilson, Os carmelitas veio depois. Mas os carmelitas, elas sim, eles não são aprovados. Eles não são aprovados. Tá? Certo? Mas o problema ainda é o quê? Vai ser sempre isso que como vai solucionar, não sei. É o relacionamento entre leigo e sacerdote. Porque para a igreja, leigo mandar em padre, isso é difícil de não, administrar. comunidade sempre. Especialmente Ué? nessa questão de fundador, né? Esse que é o problema. Porque, por exemplo, um fundador dessas comunidades, por exemplo, o fundador é leigo e aí vai ter padres, por exemplo. Então é muito complicado. Agora a Canção Nova, Luzia, os padres. Não, mas, Então, mas o que eu vejo da Luzia, do Monsenhor Jonas, do Moisés, da Emi, eles têm com os padres, não é que é uma relação de obediência, mas Então, de respeito. isso daí que vai ter que ser, mas precisa ter direito, né? Porque um dia eles vão morrer. Juridicamente ele tá falando. Um dia eles vão morrer. E aí, como vai ser o futuro? Isso precisa ser estatuído. Não, no estatuto, o que aqui fala do Shalom, né? Da Canção Nova da mesma forma que eu Não, já eu li. sei, mas... Não, pros outros. Tô falando pros outros, o Não, que vai mas eu acontecer. falo em relação Não, ao mas código. o problema não é ali. A Canção Nova também, já. O problema é aqui. Como que aqui vai resolver isso aí? Esse que é o problema. Como que a igreja vai incorporar essas novas formas? Essa é a questão. Entendeu? Quem decide isso, pai? Roma. Não, mas assim, que setor diretamente? Eles estão subordinados hoje Do Conselho Pontifício. do Conselho Pontifício de Leigos. Mas um dia vai ter que passar para a congregação de institutos religiosos de vida consagrada. Já Gente, que confusão. Sei. Não, é meio complexo. É meio complexo. Tanto que, gente, quantos anos faz? 45. 45. E não tem, até hoje, que eu saiba. tem movimento nenhum ainda iniciando. Oi? Não tem nada ainda iniciando o estudo para. Não sei.
Não, eu não sei. É bastante tempo. Não sei. Não sei. Tantas novas comunidades tem no mundo, né? Então, não sei como está sendo Todas feito são mais isso. novas do que isso. Né? Todas têm mais A Iovente lá, o documento saiu ano retrasado, né? Ano retrasado, E qual que é o tema do documento? A relação entre carisma e hierarquia. De modo que foi dado para mostrar como que os bispos e os padres devem se relacionar com essas novas comunidades e como essas novas comunidades devem se relacionar com a igreja. Tá? E aí... Mas, por exemplo, ali, a Canção Nova, o Shaul, que tem um reconhecimento pontifício. Sim, como associação. Como associação comum de fiéis. Então, não se ajeitou, não colocou as... Não, problemas continuam. Acertado, está reconhecido. Não vou falar que não está reconhecido, claro que está. Mas a relação em padres, incardinação, essa coisa toda precisa ver. É isso. É complicado, não, é complexo. Tá? Complexo. Quando a associação só pode solteiro morar dentro, a Canção Nova depois recebeu lá o pontifício, teve que todos os casais teve que sair dentro da comunidade. Eu não sei. Morar fora. Eu não sei. É complexo, né? É complexo. Como vai ser solucionado isso eu não sei. Tá? Mas para falar o quê? Aonde que eles estão aqui? Eu não sei. Aqui não está. Não está aqui. É uma nova forma que está surgindo e que a igreja vai ter que lidar com isso. Mas o Código de Direito Canônico é posterior ao Catecismo, então? É antes. 1983, o Catecismo é 1992. Código 83. Tanto faz, não. É que no Código parece que dá essa abertura, né? Pelo que o senhor leu. Não, sim. E no Catecismo não cita nada. Não, é nova forma. Mas precisa estatuir a nova forma. Não, sim. E como? Então, não sei. Isso aí, lei. Falando lei. Entendeu? Enfim, mas não é o nosso problema. Só que fique bem claro isso. Tá? A gente já tem problema demais. Já. 946. Comunhão dos santos. Então, todo mundo, quando professa o credo, fala, creio na comunhão dos santos. Será que a gente sabe o que a gente está falando quando a gente professa isso? Né? Então, primeiro, é uma verdade de fé a comunhão dos santos. Certo? Uma verdade de fé. Tá? A igreja, o que é senão a comunhão dos santos? Né? A Assembleia de Todos os Santos. 948. O termo comunhão dos santos tem, pois, dois significados intimamente interligados. Comunhão nas coisas santas, a sancta em latim, e a comunhão entre as pessoas santas, o sancti. Tá? É a santa que nos faz sancti. É as coisas santas que nos santificam. Santa é os sacramentos, etc. Tá? Eles que nos tornam santos. E é eles que realizam a comunhão, no caso nosso aqui. Essa comunhão é de bens espirituais, 949. Primeira, a comunhão na fé. Os santos comungam da mesma fé. Da mesma fé. Segunda, a comunhão no mesmo sacramento. Então, os sacramentos são os mesmos no mundo inteiro. E eles santificam igualmente homens e mulheres, jovens e velhos, negros e brancos, não interessa. Tá? Os sacramentos santificam e dão o mesmo poder de santidade para qualquer um que se aproximar dele. Tá? Terceiro, a comunhão dos santos é uma comunhão operada pelos sacramentos. Aí, né? 951. Comunhão dos carismas. Então, os carismas dos santos, um santifica o outro. Porque o carisma não é dado para a pessoa, mas é dado para os outros. Né? 952. Punham tudo em comum. Então, também o cristão é administrador dos bens do Senhor. É chamado também a fazer comunhão com aquilo que Deus dá.
Por isso, 953, comunhão na caridade. No final aí. O menor dos nossos atos praticados na caridade irradia benefício de todos. Nessa solidariedade com os homens, vivos ou mortos, que fundam na comunhão dos santos, todo pecado prejudica esta comunhão. É a frase, Santa Teresinha, uma frase muito santa. Quando uma alma se eleva, ela eleva o mundo. Quando uma alma peca, ela arrasta o mundo para baixo. Mesmo se o pecado é o mais escondido do mundo, ele é uma maldade que graça, não com C cedilha, mas com 2 S, que se espalha pelo mundo todo. Como a vivência da santidade faz com que o mundo seja melhor. Isso é comunhão dos santos também. Tá? Igreja do céu e da terra, 954. 3 estados da igreja. O que se evitou aqui é falar que ia haver 3 igrejas. Não são 3 igrejas, a igreja é uma só. Tá? Mas ela vive em 3 estados diferentes. Tá? Até que o Senhor venha em sua majestade e com ele todos os anjos, e tendo sido destruída a morte, todas as coisas lhe forem sujeitas, algum dentre seus discípulos peregrinam na terra. Outros, terminada esta vida, são purificados, enquanto outros são glorificados, vendo claramente o próprio Deus trino e uno, assim como ele há. Então, o estado militante somos nós, que ainda... O que é militar? Ainda estamos trabalhando pela nossa salvação. Os que estão na igreja padecente, que estão lá para ser purificados dos próprios pecados, e a igreja triunfante, a igreja da glória, são aqueles que estão no céu. O que falou no começo aqui? Até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, o militante vai acabar e o purgatório se encerra. Então, ou vai todo mundo para o céu, aí quem obviamente é a igreja, vão todos para o céu. Vão todos para o céu. Mas enquanto isso não acontece, a igreja, como uma só, ela vive nesses 3 estados. Deu para entender? Tá? Todos os que estão no purgatório irão para o céu. Sim. Nós vamos ver isso lá para frente. Não tem opção. Tem gente que na ignorância, e a ignorância pura, vai falar que lá vai se decidir. Não tem decisão. Purgatório tinha uma palavrinha antiga que chamava vestíbulo do céu. O que é o vestíbulo? É o hall, é a entrada. Então não tem outro lugar para ir, vai para o céu. Tanto que a igreja a gente chama as santas almas do purgatório, porque são santas. São santas. Certo? Então não fala outra coisa aqui. Vocês estão fora da doutrina. E as almas do purgatório, elas podem interceder pela gente? Vai falar aqui. Vai falar aqui daqui a pouco. Tá? Não tem como saber, né, Bárbara? Oi? Tempo fica no purgatório. Essas coisas a gente tem que se abster de curiosidade. Eu peguei no Tá. porque o Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala que as almas do purgatório podem interceder. Vai falar aqui. Calma. Calma. Ah, que coisa estranha. 956, intercessão dos santos. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai. Tá? Então, são nossos irmãos mais velhos. Irmão mais velho existe para fazer o irmão mais novo crescer. Então, a intercessão dos nossos irmãos mais velhos, por isso a gente deve ter amizades eternas, tá? E amizades que nos ajudam a crescer. Quando a gente troca de nome é para isso. Então, vocês prestaram atenção lá no dia da profissão, quando faz aquela enorme introdução da mudança de nome, aquela enorme introdução e fala isso aqui. Tá? Com seu novo protetor, seu novo amigo, seu novo irmão. É assim que funciona. Tá? E óbvio, cada um que tem suas amizades eternas vai crescer. 957. Comunhão com os santos. Veneramos a memória dos habitantes do céu, não somente a título de exemplo, fazemos-lo ainda para corroborar a união de toda a igreja no espírito pelo exercício da caridade fraterna. Então, realmente, eles nos ajudam.
Não só a título de exemplo, mas é efetiva a ajuda que os santos nos dão. Tá? Por isso que Deus permite que milagres sejam feitos através dele. Tá? Para mostrar que Deus quer essa comunhão com eles. Deus quer. Ficou claro o que eu falei? Tá? Deixa eu dar um protestante. Como uma pergunta que a gente chegasse, conversasse com um protestante sobre isso, eles iam nos indagar a seguinte pergunta: aonde está isso na palavra? Indo para a palavra, a questão da comunhão dos santos, onde nós temos isso? A intercessão dos santos. Quando Jesus é indagado pelos saduceus, de quem ia ficar com a mulher que teve 7 maridos, ele fala o seguinte: Deus é o Deus dos vivos. Quem é a pessoa viva? Se a gente pede intercessão um para os outros, porque a gente está pedindo intercessão não por um toco de coisa, nem por uma lâmpada, nem por uma porta. Nós estamos pedindo uma pessoa que reza por nós. Se eles estão vivos em Deus, acabou. Tá? É que a gente crê na vida eterna e eles também. Aí eles Não, mas esse que é o problema. O protestante, ele fala que está dormindo. Pessoa dormindo não age. Então a escatologia protestante é muito difícil de se encarar. Tá? Que é muito, cada igreja pensa de um jeito. Tá? Aí é muito difícil. Deu para entender o que eu falei? E como que a gente explica que a questão não é ídolo? Tipo, que a gente venera tudo, mas não, a gente não É coloca. aquilo que até o padre Quevedo a gente colocou aquele dia. É imagem, fotografia, é lembrança, é remeter a, sabe? Então, na próprio aniversário agora da reforma, a bruta estátua de Calvino lá, porque pode fazer estátua de Calvino, mas a gente não pode venerar aqueles que a gente ama. Tá? A gente beija a fotografia da própria mãe, por que não pode beijar a fotografia de um santo? Sabe? É algo que o ídolo na Sagrada Escritura tinha poder em si mesmo, a imagem tinha poder em si mesmo. Nenhum católico vê dessa forma. Nenhum católico vê que há poder em si mesmo na imagem de um santo. Só se ele for muito ignorante. Não, que nem a questão daquelas pessoas, por exemplo, que viram a imagem de Santo Antônio. Ou aquelas pessoas. Isso então, isso é superstição. Isso é idolatria. Já chega a ser idolatria. Isso é idolatria. Não, isso é idolatria. Então. Mas aí, idolatria não é você quebrando a imagem que você ajuda. É você educando a pessoa que é idólatra. Ela tem problema dentro de si. Como tem pessoas que idolatram a Bíblia. Tá? E às vezes fazem as piores coisas possíveis baseado numa leitura fundamentalista da Bíblia. Isso é idolatria também. Tá? Como idolatra pastor, como idolatra padre. Idolatria. Tá? Quando aquela pessoa arrastou o Papa Francisco e ele estava caindo em cima de uma pessoa com deficiência, ele deu um grito, falou: para de ser egoísta. Por quê? O que está no coração daquela pessoa? Idolatria. Idolatria. Idolatrou a figura do Papa. Certo? Então, que não falta de bandeja idolatrias que a gente pode cair. Aquelas pessoas também, padre, que dão... Eu já passei em algumas casas de algumas pessoas, em época de missão, essas coisas, eu sempre via o Santo Benedito é o negro, né? Aí sempre colocava um café pra ele. Aí... Então, isso vem da onde? Vem dos cultos afro, vem de outras coisas que misturam. O Brasil, ele é muito misturado as coisas. Que é o sincretismo religioso. Mas não, a culpa é de São Benedito? Não. A culpa é da pessoa que precisa ser educada, gente. Não adianta quebrar a imagem.
A idolatria não está na imagem. A idolatria está na pessoa. Essa é a nossa diferença com o protestante. Tem um padre lá na minha cidade que quando ele ia dar bênção na casa de alguém, ele via que a pessoa colocava café, ele virava o santo dentro da xícara de café. Não adianta fazer isso. É na conversa, é falar isso não se deve fazer, o certo é isso, o que o santo quer de você. Ele quer a tua oração para se aproximar de Deus. A gente tem que ter paciência para educar o povo. Padre, em relação a também os irmãos protestantes nos criticam. As pessoas da Romaria do Padre Cícero, do São Francisco, há às vezes ali Também é um processo. Superstição vai ter em todo lugar. Como dentro da renovação também está cheio de superstição. Tá? Gente que quase derruba os outros com o Santíssimo na mão. Isso é superstição. Eu vi para bater com o Santíssimo na cabeça das pessoas. Então, isso é superstição. Tá? O certo não é nem tocar, né, padre? A gente gosta de falar dos outros, mas da gente a gente não gosta muito. Não estou pegando No caso, sim, das pessoas que, assim, no caso do Nordeste, tem essa questão da fé bem popular, né? Essa questão das pessoas pagarem promessa. Promessa é reconhecida, vai estar lá na frente. Agora, como a pessoa faz, fazer promessa para outro cumprir, é proibido. Ninguém faz isso. Proibido. Então, também nisso precisa ser disciplinado. 958. Padre, seria uma superstição dos tradicionalistas o exagero de usar terno, essas coisas todas? Então, aí eu acho que é mais bate que aquela coisa de farisaísmo, que usavam longas franjas, né? Então, às vezes, também tem certas coisas. Tem uma homilia, um sermão, no caso, de São Antônio de Pádua, que é Santo Antônio é que a gente não está acostumado a ouvir ele falar, né? Mas ele falava, vós, clérigos, que usam mais renda do que mulheres, vocês deviam se arrepender e voltar a ser um pouquinho mais homens. Então é aquela coisa, ser carro alegórico, né? Apostar no externo, sabe? Então é difícil, né? Sabe? A resposta à sua pergunta no 958. Comunhão com os falecidos, no final. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar a sua intercessão eficaz, a sua intercessão por nós. Então, tanto nós rezamos por eles e somos até obrigados a rezar pelos fiéis defuntos, como isso também abre as portas para que a intercessão deles por nós funcione. Tá? Eles podem rezar por nós, Opa, sim. Já que o senhor falou esse termo, eu lembrei de uma coisa que eu tenho. Tem aquela oração, acho que é da igreja lá, né, que a gente reza na adoração, tem uma parte que diz, por quem somos obrigados ou que se recomendaram as nossas orações. Então quer dizer que tem algumas coisas que nós somos obrigados a rezar. Pai e mãe, por exemplo. A gente é obrigado a rezar por pai e mãe. Tem que rezar por pai e mãe. Esse é um exemplo. Pelos inimigos, nós somos obrigados a rezar pelos nossos inimigos. E por aí vai. Ô padre, algumas igrejas protestantes, especialmente a Assembleia de Deus, eles utilizam aquele caso do Lázaro e do rico, né? Essa questão dos mortos interceder. E não tem condição. Não, ali não está falando isso. O rico, em Lucas 16, ele pede textualmente que Lázaro ressuscite, apareça para os irmãos dele e fale a situação que ele está para não irem para lá. Não é intercessão ali. Não é intercessão. E Abraão falou o quê? Eles têm Moisés e os profetas. Eles já têm a escritura. Não adianta aparecer morto. Se eles não ouvem nem a escritura, pode aparecer todo mundo que eles vão continuar não acreditando. A primazia é a fé. Ali não está falando de intercessão. Tá?
É uma interpretação errada da leitura. A gente pode pedir a intercessão de uma pessoa que faleceu que não é canonizada? Tá, isso aqui que eu acabei de ler. A sua avó, sua bisavó, sua tataravó que morreu, você reza por ela e pode pedir que ela reze por você. Está escrito aqui. Torna mais eficaz a intercessão deles por nós. Pronto. Inclusive pode um médico. Sim. Não vamos fazer imagem dele. Nós não vamos fazer estátua para venerar. Não vamos fazer nada disso. Mas que a gente pode pedir, pessoalmente, particularmente, melhor dizendo, pode. Eu peço a intercessão dele. O que não pode e é proibido chama-se culto público. A gente não vai cultuar em missa, não vai cultuar em orações litúrgicas. Isso a gente não pode fazer. Tá? Deixa eu perguntar. O senhor fala que assim, a Sigmund fala que nós podemos ter intercessão naquele que existe no purgatório. Acabamos de falar isso. E também no céu. Mas a questão é, como é que essa pessoa está lá ou não? Tem uma boa maneira de você saber. É assim que a igreja canoniza alguém. Pelo milagre dela estar lá. Se ela faz o milagre que ela está lá. Ela quer estar plena comunhão com Deus. Deus permite que mostre que ela esteja lá. As coisas tão estranhas. Mas você queria perguntar se lá de baixo pode descender. 963, vamos continuar aqui. Ela é também. As almas do inferno nem adianta rezar. Como você sabe que alguém está no inferno? Não, mas tipo, rezar pelas almas do inferno. Não. Rezar pela conversão? Não, rezar. Não pode. Pelo inferno, não pode. E São Francisco rezava até pela conversão do demônio. A igreja hoje fechou questão. Isso é questão fechada. Eles se optaram perpetualmente para estar lá. Nós não podemos fazer mais nada. Tá? Mas, gente, a doutrina ela evolui. A doutrina ela vai sendo cada vez mais clara. No tempo dele não era tão clara assim. Tá? No meio aí. Ela é também verdadeiramente mãe dos membros de Cristo, porque cooperou pela caridade para que a igreja nascesse fiéis, são membros dessa cabeça. Maria, mãe de Cristo, mãe da igreja. Inclusive o Papa agora instituiu na primeira segunda-feira, depois de Pentecostes, vinha essa festa aqui. Pela cooperação que Maria teve na redenção, o Papa instituiu, vai ser memória de Maria, mãe da igreja, logo depois de Pentecostes. Tá? 964. Esta união de Maria com seu filho na obra da salvação manifesta-se desde a sua concepção virginal de Cristo até a sua morte. 966. Finalmente, a Imaculada Virgem, preservada e imune de toda a mancha de culpa original, terminada por sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. A Assunção da Virgem Maria é a participação singular na ressurreição do seu filho e a antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Ela foi preservada de toda a mancha do pecado original, foi salva antes por Cristo, tá? E por estar pura, imaculada, ela foi assunta ao céu. Então, a única pessoa que está em corpo e alma no céu é Jesus e Maria, o resto é mais ninguém. Tá? Certo? Vale, a ressurreição que ela antecipa, então, é a gloriosa. A nossa. Mas com a carne. Porque, por Sim. exemplo, Estevão morreu, enfim. Daí, pelo menos eu entendo que Estevão morreu antes de Nossa. Aí, tipo, ela não antecipa. Mas ele morre, mas conhece a corrupção, porque Estevão era pecador. São José, pecador. Mas então, tipo, eles foram. Mas a maçã dos magos já existia, entendeu? Não, Estevão, Jesus já tinha. Não. Ele foi pro céu, em alma, tá lá, e vai aguardar o juízo. Depois nós vamos encontrar com ele no dia da ressurreição. Mas ela não antecipou ele. É por isso que eu tô perguntando. Oi? Ela não antecipou ele. Não. Mas o que Estevão vai ser, ele, quando Nossa Senhora chegou lá, ele pode falar, eu vou ser isto.
E nós falamos a mesma coisa. Para saber o que nós seremos, nós olhamos para ela. Ô padre, o senhor acabou de falar que no céu, só está Nossa Senhora. Não vem com a história de Elias e nem Enoque, por favor. Tá? Nas aparições de Maria, ela aparece com o corpo mesmo? Se supõe que sim, porque o corpo é glorioso. Aquelas mesmas propriedades que nós falamos na segunda-feira. Tá? Maria, antes que venham as perguntas. Maria onisciente, Maria onipotente. Ela é na medida da união com Deus, na medida que Deus permita. Só isso. Mas ela não é deusa, ela não tem a onisciência de Deus e nem tem a onipotência de Deus. Ela tem aquilo que Deus permite que ela tenha. Tem um santo que fala, acho que Tá? é Santo Tomás de Aquino, que na senhora é a onipotência suplicante. Então, a onipotência na súplica. Na súplica. Mas se tirar a súplica, você vai falar que ela é deusa. Aí não dá. O padre Tá? que fala assim, Nossa Senhora está comigo a todo momento. Em Deus está. Em Deus tudo. Que nem, Por isso que a gente fala que na Eucaristia a gente sempre se encontra. que nem os santos estão com a gente a todos os momentos. Em Deus. Sim? Sim. É essa a razão para que a gente reze por eles. Se eu estou rezando para Santo Antônio para conseguir uma graça, eu creio que ele está em Deus e em Deus ele vai me ouvir. E em Deus ele vai interceder. Essa é a lógica da comunhão dos santos. Essa é a lógica. Protestante fala que está morto e não intercede. É aquela coisa. Em Deus está vivo e intercede. Ué. Pronto. Se eu estou intercedendo por vocês, eu estou intercedendo em Deus. Eu posso fazer alguma coisa por vocês? Nada. Sem mim, nada podeis fazer. Essa frase de Jesus é categórica. E ela é usada por mim, para mim e para os santos também. Certo? É uma lógica. Tá? 968. Desse modo inteiramente singular, pela obediência, fé, esperança e ardente caridade, ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por esse motivo, ela tornou para nós mãe na hora de dar graça. Maria é verdadeiramente mãe, porque ela concebe e dá à luz o corpo, nós somos o corpo de Cristo, então ela se torna verdadeiramente nossa mãe. 971. O culto a Maria Santíssima. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada com um culto especial pela Igreja, que é a hiperedulia, né? Esse culto, embora inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração que se presta ao Verbo encarnado, igualmente ao Pai e ao Espírito Santo, mas favorece poderosamente. Tá? O que é o culto dado aos santos? Qual a diferença do culto dado a Deus? É que Deus é a fonte da graça, a fonte da vida. Santo nenhum é fonte. Tudo que eles nos dão vem de Deus. Certo? Então Maria é o cântaro de Deus, é o balde de Deus, é o copo de Deus, a xícara de Deus. É o a cânula, seja lá o que for. Mas por si mesmo, ninguém dá nada. Deu para entender? Tá? 972. Assim como no céu, onde está glorificada em corpo e alma, a Mãe de Deus representa e inaugura a Igreja em sua consumação no século futuro. Da mesma forma, nessa terra, enquanto aguardamos a vinda do dia do Senhor, ela brilha como sinal de esperança segura, consolação para o povo de Deus em peregrinação. Aquilo que eu falei, ela é ícone da igreja, nós olhando para ela a gente vai saber o que a gente será. Tá? O Espírito Santo nos dá a igreja, o Espírito Santo é que dá a comunhão dos santos, e é o Espírito Santo que por isso que vem a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. 976. O símbolo dos apóstolos, lá na frente vai vir o sacramento da confissão. Aqui é só falar o quê? Que o perdão dos pecados nos é dado pela ação do próprio Espírito. O símbolo dos apóstolos correlaciona a fé no perdão dos pecados com a fé no Espírito Santo.
mas também com a fé na igreja e na comunhão dos santos. 977. O batismo é o primeiro e principal sacramento do perdão dos pecados, porque nos une a Cristo morto e ressuscitado, e por consequência recebemos o perdão. 979. Se, portanto, era necessário que a igreja tivesse o poder de perdoar os pecados, também era preciso que o batismo não fosse para ela o único meio de servir-se dessas chaves do reino dos céus, que havia recebido Jesus Cristo. Era preciso que ela fosse capaz de perdoar as faltas de todos os penitentes, assim que tivesse pecado até o último instante da vida. Por isso surge o sacramento da penitência, o sacramento do perdão dos pecados. Tá? 981 aí no corpo menor. Aí. A igreja recebeu as chaves do reino dos céus para que se opere nela a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. É nesta igreja que a alma revive. Ela estava morta pelos pecados a fim de viver com Cristo, cuja graça nos salvou. Não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Concorda ou não? Oi? É claro que ia surgir essa pergunta. Né? O que é o pecado contra o Espírito Santo? Qual que é o contexto do Evangelho? Eles falam que os milagres que Jesus faz é por ação de Beelzebub. A expulsão do demônio acontece por poder de Beelzebub. E aí, Jesus vai falar o quê? Aquele que peca contra o Espírito Santo não tem perdão. O que é isso daí? Aquele que não apresenta ao poder de Deus para ele perdoar, vai ficar sem o perdão. Tá? Não quiser ser perdoado. Por quê? Porque eles não reconhecem o poder de Deus naquilo que Jesus faz. Quem não reconhece que Deus tem o poder de perdoar, você não apresenta perante Deus o pecado. Aí ele fica sem o perdão. Porque você está pecando contra o Espírito Santo fazendo isso. Deu para entender? Tá? Eu queria falar, correto dizer que o diabo pecou contra o Espírito Santo. Claro. E cada ser humano, quando peca e não se arrepende. Padre, o segundo batismo é um pecado do Espírito Santo, mas a pessoa batizada na igreja católica de repente é um sacrilégio. Sacrilégio. Tem outra palavra para isso. Tá? 983, a catequese empenhar-se-á em respeitar e alimentar nos fiéis a fé na grandeza incomparável do dom de Cristo ressuscitado, concedeu à igreja, que é o Evangelho semana passada. A missão e o poder de perdoar verdadeiramente os pecados pelo ministério dos apóstolos e seus sucessores. O que Jesus fala lá? Recebeu o Espírito Santo. Por isso que é domingo da misericórdia também. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Então, 983. Tá? Então, esse poder é dado a homens. É dado a homens. Tá? Então, que fique claro isso no nosso coração. Tá? No final aí, se na igreja existisse a remissão dos pecados, não existiria nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de uma vida eterna, nenhuma libertação eterna. Temos graças a Deus que nos deu a sua igreja este dom. Tá? Aqui a gente para por aqui. Aí na semana que vem, ressurreição da carne e vida eterna, hein? Os novíssimos, né? A gente vê isto. Eu no meu blog, eu postei, quem viu meu Facebook lá, eu fiz um artigo falando a pátria do louvor eterno. Exatamente algumas coisas que a gente reflete. Por quê? A gente vai ver de céu, semana que vem. Tem gente que fala que no céu você não vai reconhecer ninguém. A própria parábola de Lázaro ele reconhece. Então há reconhecimento. Então a gente precisa saber de certas características do céu. E eu escrevi exatamente para isso. Tá bem? Tá. No Laus 10. Alguma pergunta ainda? Para as milhares que já foram feitas? Tá? Deixa a próxima semana. Mas é bom, né? Para nos pensar que o purgatório tem opções, né? Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios.
vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai protetor, rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. O cemitério daqui